Vamos então ouvir o que Deus tem para a nossa vida. Você sabe que Juízes é o Gideão, ou como diz o Ferreira Pai, Gideão. Eu vou ler o 1, o 2 e o 3. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Queridos, eu prego muito Sansão, Gideão, falo muito dele. A igreja ouve muito. Se você prestar atenção, é um personagem que eu uso muito em algum momento na minha jornada, sempre uso. Agora eu fui para essa linha que nós vamos hoje. Vou usar o Gideão aqui em outra perspectiva, e o texto que leremos, ele é quase os mesmos, mas por exemplo, esse 1, 2 e 3, eu só li para frente, do 11 para frente, e apesar de conhecer, lemos todo, mas hoje nós vamos começar do começo, ou ler do começo. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Então vocês guardaram aí? O povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. O 3. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Queridos, eu vou ler mais alguns versículos depois. Aqui, meus amados, mais uma vez, o povo de Deus se desviou do propósito de Deus. O povo de Israel, eles foram, meus irmãos, para uma religião sincretista. Sincretismo, meus irmãos, é mistura de religião. Eles misturaram a religião deles com a religião dos cananeus. Uma religião, olha aqui, os filhos de Deus, libertina e assassina. Meus irmãos, esses cananeus eram semelhantes aos de Sodoma e de Gomorra. Eles adoravam a Baal, eles adoravam Asterote. Então nós sempre falamos de Astarote, mas Astarote é plural de Asterote. Então eles adoravam Astarote, e esse povo de Deus foi andar com esses cananeus. Foram andar com esse povo, foram andar com pessoas que não eram para andar, foram caminhar de mão dadas com um povo sincrético, ou deram as mãos para o sincretismo religioso, se eu pudesse dizer assim. Então, meus amados, e daí Deus, eu quis ler o 1, 2 e o 3, por quê? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós queremos arrumar culpados. Nós queremos arrumar culpados para coisa que nós fizemos. O que a palavra falou assim? O povo de Deus saiu dos olhos do Senhor e foi para o sincretismo. E foi andar de mãos dadas com os cananeus. E foram andar no lugar que não era para andar. Então, meus amados, 7 anos Deus permitiu
que os midianitas, ajudados pelos amalequitas e outros povos do Oriente, como o versículo 3, invadisse e oprimisse o povo de Israel. O Senhor permitiu. Muitas vezes, queridos, nós não nos atentamos para isso. Muitas vezes nós até temos as respostas para tudo, mas é muito difícil para nós reconhecermos que nós erramos. É muito difícil. Pode ser que para você não, para mim é muito difícil. Nós reconhecermos o erro, voltarmos atrás, pedirmos perdão, reconciliar, é difícil. Nós achamos pesado, nós achamos que não deve, nós achamos que não conseguimos. Mas aqui, meus amados, se eu pudesse usar esse termo, o povo de Israel, eles deram essa brecha. Entendam, queridos, o povo de Israel é o povo escolhido de Deus, é o povo abençoado por Deus, e o é até hoje. É o povo que todas as nações olham para eles querendo destruir até hoje. Eu disse aqui em dezembro, é um país do tamanho do menor estado brasileiro, que é Sergipe, mais ou menos igual, e mais ou menos a mesma população, e é um país que já suportou de tudo. Leia a história de Israel, é uma coisa impressionante, e o é até hoje. Falamos e ouvimos toda hora, Israel é o relógio de Deus. Tudo vai passar por Israel, irmãos, daqui para frente, tudo. Então, meus amados, esse povo de Deus, os escolhidos de Deus, eles pisaram na bola, e o Senhor permitiu que esses midianitas, amalequitas, e segundo 3, o povo do Oriente invadisse e oprimisse Israel. Eu penso, queridos, que nós temos que refletir sobre nossas vidas. Eu penso que nós temos que olhar com um olhar mais clínico para a nossa vida, porque isso aqui para mim, meus amados, é um alerta. É eu olhar para mim e saber como é que eu tenho andado, como é que eu tenho caminhado. Agora, a saída para nós, a saída para este povo, a saída para a igreja brasileira, igreja do mundo, há saída, irmãos. Agora, o título da nossa mensagem é primeiro a obediência, depois a vitória. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes eu disse que trataria disso aqui no começo. Muitas vezes nós chegamos na presença de Deus, eu quero a vitória, eu quero a vitória, eu quero a vitória, yes, todos nós queremos, nós somos unânimes nisso, todos queremos. Queridos, às vezes não é vitória. Quando você fala vitória, por favor, pare de pensar em cifra, grana, cash, dólar, euro, não pensa nisso, queridos, porque eu volto a repetir, tem gente que tem grana, mas não tem nada. Não adianta ter grana. O que adianta ter grana? Está aí, a pandemia mostrou, escancarou isso, irmãos, que não tem popstar nenhum, que não foi tudo para o mesmo lugar, para o mesmo hospital, e vão ter que tomar os mesmos remédios, estão tomando, igual ao cara que mora no pior lugar do Brasil, eles estão tomando, então não adianta. Aí, meus irmãos, tem solução para nós, como houve solução para o povo de Deus. Eu não vou ler todo o capítulo 6, depois você lê na sua casa,
e faz as suas devidas considerações. Eu vou ler aqui o 7, para nós ganharmos tempo. Se você quiser acompanhar. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Vamos repetir todos juntos o 7? E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. O 8: enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Deus levanta um homem de Deus. Esse homem é Gideão. E Israel, e como muitos de nós, clamou ao Senhor, meu querido, no último recurso. E muitos de nós vamos deixando, e vamos deixando a corda solta, uma palavra bem popular, e vamos deixando, não, está tudo bem, e está tudo bem, e está tudo bem, e vamos deixando, e vai embora, e vai indo, e passa 1 ano, e passa 2, e passa 3, e passa 4, no caso aqui de Israel, 5, 6, 7, eles não aguentaram, a corda esticou, o negócio ficou grave para eles. E eles foram buscar a solução. E eles só fizeram por conta da opressão que se encontravam. Eles foram buscar a Deus. Queridos, nós precisamos repensar a nossa vida espiritual. Porque não é possível que a gente precise deixar, que a gente precisa permitir que isso aconteça. Vocês prestaram atenção no versículo 2? Deixa eu te posicionar sobre isso. O que acontecia com esse povo aqui de Israel? Sabe o que eles fizeram? Eles foram morar em cavernas, cavaram buracos nas montanhas e foram se esconder. Querida igreja, há muitas pessoas se escondendo, há muitas pessoas se escondendo. O nosso posicionamento há de ser e tem que ser o de Gideão. Falarei sobre isso aqui seguindo. Há muitas pessoas, meus irmãos, por conta disso, se escondem. Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia desses que estão se escondendo. Os crentes, nós, da nova aliança, eu falei aqui sobre repensar. Nós precisamos repensar o tipo de fé que nós temos. E urgente, irmãos. Eu penso que isso seja urgente para as nossas vidas. Eu disse aqui, eu estou servindo ao Senhor. Faz essa pergunta para você. Agora, faz agora, você e Deus. Você está servindo ao Senhor porque você realmente o ama e o exalta por aquilo que Ele tem feito? Ou serve a Ele por causa daquilo que você recebe? Eu disse aqui que eu falaria sobre isso. Por que você serve ao Senhor? Faz essa pergunta. Eu falei com um covideiro essa semana, né, que foi infectado, não crente, mas o cara fica crente. Mas eu fico feliz, tá, irmãos, de ouvir. Eu não fico triste de ouvir o cara, mesmo sendo
não conhecendo a Jesus, mas ele reconhecendo que foi Deus que tirou ele de lá. Foi Deus que aliviou o sofrimento, foi Deus que tratou dele. Falei sexta-feira com essa pessoa. Eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, eu exalto a Ele por aquilo que Ele é e tem feito, ou sirvo por aquilo que recebo. Eu sublinhei quando eu escrevi. Sirvo por interesse. Sirvo esperando, não que Deus não vai dar, vai. Por isso que eu disse aqui, é o título da mensagem: primeiro a obediência, depois a vitória. Eu sirvo esperando a bênção. Eu também espero dias melhores. Todos nós esperamos. Mas por que você serve a Deus? Faz essa pergunta para você. Porque se você falar para mim, eu sirvo por causa da Rosana. A Rosana fala, eu sirvo por causa do Romério. Está errado, irmãos. Os meus filhos falam, eu sirvo porque meu pai é pastor da igreja. Está errado. Eles devem servir porque eles servem a Cristo, e Cristo está nesse lugar. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o que nós devemos ir para a presença dEle e nos prostrar ante Ele. Querido, nós temos que parar com esse negócio, esse evangeliquez, que é uma cultura brasileira que parece que você entra na igreja, os seus problemas, os seus problemas cessaram, acabaram. Não é bem assim, porque a Bíblia não diz isso, queridos. A Bíblia diz que você deve obedecer a Deus. A Bíblia diz que você deve adorar. A Bíblia diz que você deve estar em constante adoração, em comunhão com o Senhor. É isso que a Bíblia diz. Então não há como eu ficar pleiteando vitória longe de Deus, longe da realidade do Evangelho, que é obedecer a palavra de Deus. Querido, se a sua fé é em Deus, a minha fé é em Deus, a nossa dedicação a Ele, ela for genuína. Genuíno, querido, vamos falar genuína para não parecer político, né? Genuína é de boa qualidade. Nós lidamos com peças, então nós botamos a diferença. Augusto, Ronaldo, muitos aqui conhecem isso. O que é uma peça genuína, o que é uma peça fake. Então, meus amados, mas se a minha fé, a minha dedicação, ela é genuína, você e eu, nós seguiremos, mesmo que estejamos em aflição e sofrimento. Você segue. Se a sua fé for genuína, se a minha fé for genuína, nós seguimos. Nós vamos para frente. Nós não paramos, nós não ficamos questionando. Nós não ficamos querendo arrumar culpado. Tem gente até hoje querendo descobrir o porquê da pandemia. Sai dessa, cara. Vai para frente. Nós aqui na igreja temos falado, queridos, muitas pessoas achando, é uma esperança, sim, eu concordo, a vacina, mas não é ela que vai resolver. O que vai resolver é Deus, irmãos. É o Senhor. Agora já começou a conversa, já está vindo uma segunda onda, está vindo um vírus não sei das quantas lá. E aí, você vai paralisar a tua vida? Tenha fé, querido, não tenha medo. Falaria aqui para frente, mas já falo já. Tenha fé e não tenha medo. Não vá para o buraco, vá para a presença de Deus, porque o povo de Deus foi para o buraco com medo dos midianitas. Mas nós, como igreja do Senhor, servindo o Todo-Poderoso, nós devemos ir para a presença do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque Ele tem cuidado de nós, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração.
Dose 1, dose 2, não resolve. 3, querido, você vai ficar paralisado. Eu não estou falando para você sair aí que nem um trem doido, fazendo o que você quer da vida, sendo contaminado e contaminando. Não é isso. Não quero. Se cuide. Se cuide da melhor forma possível. Se cuide. Porque eu tive 2 testemunhos de 2 homens que tiveram, os 2 disseram para mim: Romero, é indizível o que eu passei. Falei com um, depois falei com outro. É indizível o que eu passei. Se cuide. Mas tenha fé, não tenha medo. Quando você lê do 11 ao 16, então eu vou ler aqui. Então, o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar de quem? Dos midianitas, inimigos do povo de Deus. Preste atenção, irmãos. Todos os judeus, eu pelo menos nunca falei isso aqui, pode ser que outro falou, todos estavam escondidos no buraco. Todos estavam no buraco, na caverna. Onde Gideão estava? Onde Gideão estava, igreja? Para frente. É essa atitude que nós devemos ter. É a atitude de Gideão, homem de Deus. E ele fala assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Essa pergunta também, meus irmãos, precisa ser feita a seguir o que eu falo aqui. Mas Gideão lhe respondeu: Senhor, ai Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é que tem feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Queridos, essa pergunta ela precisa ser feita pela igreja. Agora a resposta também, ela pode ser feita, mas já tem resposta. É tempo da igreja se levantar e da igreja orar. Ele pergunta, mas ele sabia do que ele estava falando. É tempo da igreja se levantar e orar uns pelos outros, orar pela igreja, orar pelas famílias, para que nós possamos, porque muitas vezes nós, queridos, sentamos ficamos no nosso conforto, no nosso lugar de conforto, e nós ficamos perguntando: onde estão as maravilhas de Deus? Ou não é verdade isso? Agora eu volto a pergunta para você: o que você tem feito? O quanto você tem gastado e se desgastado em oração, em joelho, para que você possa ver de novo as maravilhas de Deus? É isso que Gideão está falando. O quanto você tem buscado, o quanto você tem orado, o quanto eu tenho orado, para eu ver as maravilhas do Senhor. Então, meus amados, o Senhor levanta Gideão, ele derruba o altar de Baal e conclama todos que lutarão por Israel. Gideão, ele não entregou os pontos. Então era uma palavra boa para um coaching aqui, né? Ele trabalhou com aquilo que ele tinha. Ele não entregou os pontos. Enquanto todos os israelitas estavam lá, Gideão estava lá malhando trigo no lagar, no lugar de pisar uva. Ele estava malhando trigo para esconder dos midianitas, mas ele não se amedrontou diante da situação.
Querido, eu quero te dizer, não se amedronte diante da situação. Talvez, queridos, a situação, ela nos faz distanciar de Deus, e isso é artifício também do inimigo. Gideão não entregou os pontos, ele venceu a limitação que a vida lhe impôs, a situação lhe impôs ali, ele venceu essa limitação. Os demais israelitas, judeus, o povo hebreu, subiram e esconderam. Gideão está lá aqui, no trigo, malhando o negócio, preparando comida, ajeitando a situação. Amados, o Senhor nos chama para fazer essa diferença para a glória de Deus Pai. E se eu não tenho essa resiliência, se eu não vou para frente, se eu não prossigo, querido, dificilmente eu vou chegar num objetivo final. Eu vou sempre ficar andando ali. Diferente de todos os israelitas, Gideão estava malhando trigo. A exemplo de Gideão, nós não podemos e não devemos nos esconder. Volta ao Salmo 126 que falamos aqui hoje. Você precisa semear. Você precisa fazer discípulos. Quando você sair da sua casa, eu conheço, sempre citam isso aqui, é verdade. Eu conheço muita cultura, a cultura da roça, a cultura da agricultura, do cultivo. Até porque eu estou embrenhado nisso. Estamos lá todo dia, diretamente envolvidos com todo tipo de cultura, tudo. Cultura que eu digo de produção de grãos, ou frutas, ou comida. E se você não semear, e se esses homens não semearem, não há o que colher. Querido, nós falamos muito pouco sobre isso, mas vai chegar um dia que nós teremos que nos apresentar diante do Senhor. Nós falamos isso, mas o que eu vou dizer agora não falamos. E o Senhor vai dizer para mim e para você: onde está o seu fruto? Que resposta eu teria, você teria? Não podemos, não devemos, essa é a pior opção, nos esconder. Deus está com você. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Tenha fé no Filho de Deus. Tenha fé no Todo-Poderoso, o que é onisciente, onipresente, o que tem todo o poder no céu e na terra. Você e eu devemos olhar para toda a situação que vivemos hoje. Queridos, se você, um capítulo depois, Gideão, ele vai de novo enfrentar os inimigos, e o Senhor faz uma coisa assim muito estranha, porque ele tinha uma galera brutal do lado dele. Eram 30 mil judeus, 30 mil homens. Aí sabe o que é que Deus faz? Está no capítulo 7, do 1 ao 8 isso. Ele reduz de 30 mil, 32 mil, ele reduz para 300. Aqui, meus amados, Deus está provando que Ele não depende de qualquer outra coisa. Eu escrevi aqui: o Senhor, nós vencemos porque o Deus de Israel vai à nossa frente. Você não vence porque
Tem uns amigos que brincam assim, né? Tem alguns aqui da igreja que tem. O Álvaro acho que é um deles. Que tem um cartão black. Tem ele, Álvaro? Tem um cartãozão daquele black. Aí tem um amigo meu, pastor, ele fala assim: esse cartão aí todo mundo entende a língua dele. Qualquer lugar que você vai, você joga o black lá. Pode ser nos Estados Unidos, em Israel. Pode ser na Europa, qualquer lugar da Europa, qualquer país do continente africano. Aquele black lá é sucesso. Agora, queridos, nós não vencemos por causa do black, de qualquer bandeira ou banco que seja. O nosso arsenal, nós não vencemos por conta de um arsenal pessoal, mas vencemos porque Deus cuida de nós. Porque Deus nos abençoa. Talvez hoje alguém aqui não tenha nem o que comemorar, não tenha o que celebrar. Pastor, eu estou tão triste. Depois de tudo aí que você falou, tem meia hora que eu estou falando, eu estou triste, estou angustiado, angustiada. Eu ouvi a palavra, sei que é isso, é a promessa de Deus. Ele dá a vitória, Ele cuida de tudo. Talvez você não tenha motivo aqui para celebrar, para comemorar, para engrandecer o nome do Senhor. Aliás, que não deva ter, né? Você tem que celebrar. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fique firme em Deus. A situação que é contrária hoje à tua vida, ela pode ser revertida, mas eu sublinhei aqui: fique firme em Deus. Repito, fica firme em Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz em nós o peso muito excelente de glória. O Paulo nos ensina. Querido, você tem que estar firmado em Deus. Quantas pessoas estão confiando de novo nas cifras ou cifrões? É Deus, querido, que vai operar em sua vida, e operando Deus, quem impedirá? Ou agindo Deus, quem impedirá? É Deus quem nos justifica, é Deus quem nos leva, é Deus quem nos eleva, é Deus quem põe você em lugares estratégicos para você frutificar para a glória dEle. É Ele que é o abençoador da tua vida, é Ele que vai salvar a tua família, é Ele que vai salvar o teu casamento, é Ele que vai trazer ânimo, é Ele que vai reverter a situação que lhe é contrária. Talvez hoje é Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tenha fé e não tenha medo. Deus está no controle, para a glória de Deus Pai. A situação que é contrária, ela pode ser revertida, e reverteu do povo de Deus. O povo no buraco, escondido. Gideão, trigo, preparando comida para o povo de Deus. Querido, você seja exemplo de Gideão. Enquanto todos estão correndo com medo, se escondendo nos buracos e nas cavernas, você possa malhar o trigo, preparar o pão, trilhar e ser uma bênção, uma fonte de alimento para as nações, para a glória de Deus Pai. Frutifique, varão, frutifica, irmã, frutifica, frutifica para a glória de Deus. Frutifica, frutifica. Deus te chamou para isso. Não existe, querido, segundo a palavra de Paulo em Romanos capítulo 8, acusação possível contra os filhos de Deus. Preste atenção, saliento, que estão na palavra. Querido, esse negócio de falar eu vou na igreja e é crente,
Nananina não. Eu frequento o Pinheiros 889, sou crente. Bom, tudo bem. Ficha corrida do elemento, como diz Jorge Vale. Como que ela é? Irmãos, que eu estou aqui na igreja, eu sempre tive essa visão, sempre. Na minha conversão eu enxerguei isso. Aliás, Deus usou de outras pessoas para mim começar a olhar e enxergar isso. Então é para aqueles que estão em Cristo, que estão na palavra. Então lá nós vamos continuar. Aprendemos na escola dominical Tiago. Agora vai chegar lá, eu não sei se já chegamos ou não, mas vai chegar agora. Vai falar da língua. As próximas aulas vão falar, acho, do Tiago. Você tem noção o que é isso? Aí ele fala assim, que a mesma língua, ela pode dar vida e pode matar uma pessoa. A mesma. Eu posso abençoar a minha esposa como eu posso amaldiçoá-la. A mesma pessoa. Então isso é uma das coisas que eu penso que há uma divisa, né? Entre o homem de Deus e o homem que não é de Deus. Mas Paulo fala assim, e eu preciso terminar, irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Sabe o que é isso? É exemplo de Jesus. Você às vezes vai ter que ficar pianinho, boca fechada. Alguém falou aqui, boca fechada não entra música. Foi quinta-feira falaram isso aqui. Às vezes você tem que ficar, querido. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por amor daquele que nos amou. Aprendi com Israel Marcelino sobre a palavra. A palavra, quando você lança ela, tanto quando você está com ela, é você e Deus. Você sofre com ela, mas é você e Deus. Quando você lança, o inimigo sabe o que você falou. Ele pega aquela palavra. O que fala o Salmo 91? Que ele é no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então você descansa em Deus. Então Ele está ao nosso derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Você lança a palavra. Quando ela sai, Ele já tem, não poder sobre ela, Ele já usa essa palavra. Bem assim, rapidinho, né? Isso é coisa de uma reflexão mais aprofundada. Mas é só para você tomar cuidado com o que você fala em relação a filho, em relação à igreja, em relação à família, em relação à tua empresa. Eu lá no passado chegava na minha empresa e reclamava da empresa. Cara, a empresa que me paga, que me dá meu salário, que é o meu sustento, como é que eu vou falar mal? E hoje, meus irmãos, desculpe a expressão, eu não sei que partido político você gosta ou deixou de gostar, não é isso que eu estou dizendo aqui, mas infelizmente, se você ligar a televisão, eu ligo lá em casa bem pouco, a gente vê muito canal de história, sei lá o que é que nós vemos, algum filme, mas irmãos, só falam mal do Brasil. Queridos, para de ver essa porcaria, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pare de ficar retransmitindo esses trem que só amaldiçoam o país.
não tem uma palavra de bênção, acha um ou outro. Queridos, eu não sei o que seria do Brasil sem a igreja. Verdade, eu creio nisso. Não sei. O Brasil é um trem. Irmãos, tem uma companhia que o Abner trabalha. Por exemplo, tem um dos tipos de veículo que eles vendem lá, você tem que entrar na fila para você comprar. Então como que o país não presta? Como? E é um dos carros mais caros do Brasil. Como que o país não presta? Me explique. Me explique. Me explique. Se você vai no aeroporto, está cheio. Você vai nos restaurantes legais ali, estão cheios. Como que o país está ruim? Explique. E a imprensa moendo. Não vai. E acaba com isso tudo. Pelo amor de Deus. Esses cabelos coloridos que não sabem nada, com 20, 16, 17, 18 anos, mandando mensagem, amaldiçoando o Brasil. E muitos cristãos, falei outro dia, estão despachando a conversa deles. Põe lá o coraçãozinho, like. Alguns lá dislike. Isso é um mané. Uma geração, queridos, que não viu nada. A minha mãe carregou lenha na cabeça para tratar de 11 filhos. Lata d'água na cabeça, beira de córrego, lava roupa, não tinha máquina, fazia frio. O Gusto sabe disso e os mais velhos aí sabem. O que era trabalhar no Brasil há 40 anos atrás, sem luz elétrica, no interior como eu estava. E chegamos aqui, meus irmãos, hoje com todo o conforto que temos, com toda a tecnologia a nosso favor, ainda arrumamos jeito para ficar falando mal do país. Queridos, Deus tem nos abençoado, esta nação é uma bênção. Eu e você devemos tomar posição e nos humilhar diante de Deus, pedir perdão pelos pecados cometidos sim nesta nação, e glorificar o nome do Senhor, para que Ele nos eleve a uma nação de filhos de Deus, para a glória do Senhor. O sistema quer nos escravizar, meus irmãos, essa é a verdade. Aí você vai falar assim, pô, esse cara aí, qual que é a dele? Queridos, a minha sabe qual é? Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Então, amados, não existe acusação possível contra os crentes. Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, Paulo está dizendo aqui que você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Jesus, em meio à dificuldade e lágrima, está dizendo, em meio à dificuldade e lágrima, não de Jesus, a nossa dificuldade, as nossas lágrimas, Ele está dizendo, nada nos separa dEle. Ele tem o controle total, absoluto da sua vida e da minha vida. Você está na palavra, eu quero declarar isso para você. Ele tem o controle total e absoluto da tua vida. Se você está na palavra, você não tem o que temer. Você não precisa ter medo. Pastor, mas e o Covid? Querido, se não fosse Covid, seria outra coisa. Irmãos, pelo amor de Deus, se vocês forem ouvir, ouça alguma coisa que te edifique. Mas, por exemplo, ouvimos um doutor falar no Rio Grande do Sul há anos. Lá morre mais gente de gripe que de Covid, há anos, não agora. No Sul, nos países do Sul. Pastor, você não acredita no Covid? Acredito. Irmão, só falta você um tantã e não acreditar, só falta. Só faltava isso, né? Lógico que eu acredito, irmãos. Mas o que eu não posso, amados, diante disso, é eu ficar como os judeus que foram para os buracos. Sai não, cara.
Nada nos separa do amor dele, ele está no controle. Eu termino, querido, com umas frases aqui. Se mova na direção de Deus. Recobre as suas forças. Aviva o teu chamado e receba a ousadia de Deus em sua vida. Aviva o teu chamado. A você que tem um chamado aqui, aviva o teu chamado. Pastor, o que eu vou fazer, querido? Você e Deus. Mas o que eu posso te dizer, não fique ocioso, porque no reino de Deus não tem ocioso. Na bandeira do Brasil está escrito lá, ordem e progresso. Nós devemos ser um povo ordeiro e um povo que progride. Então não é um povo estático, é um povo que está em movimento, porque Deus nos chamou para isso. O que eu sei é que eu preciso semear. O Salmo 126 falou, mas às vezes eu vou chorar. Semeia, porque o seu negócio é semear. O seu negócio é levar a semente. Quem vai fazer nascer é Deus. Quem vai prosperar é Deus. Quem vai dar a vida é Deus, irmão. Semeia. Siga em frente. O nosso socorro, ele vem do Senhor. Salmo 121. O teu socorro, o meu socorro, o socorro do Brasil, do mundo, vem do Senhor. Ele vem do Senhor. Volta atrás. Não é vacina, queridos. Graças a Deus pela vacina. Louva a Deus por ela, pelos cientistas, pelos homens que estão lá agarrados nesse trem há quase um ano. Graças a Deus está saindo aí, mas não é ela, é Deus. Tire os seus olhos das incertezas do mundo. Querido, presta atenção nessa frase. Tire seus olhos das incertezas do mundo e coloque os seus olhos na certeza que é Deus, na certeza das coisas de Deus. Coloque os seus olhos em Deus. Tem muitas pessoas colocando os seus olhos, desculpe a expressão, você pode até pensar que eu estou julgando alguma coisa, nas incertezas do mundo. E o Senhor nos chama para colocar os nossos olhos nele. Ele é Deus, é a certeza da provisão, da vitória, da bênção, da multiplicação, da saúde, da restauração, da libertação, da cura, do milagre. É Deus. Tire os seus olhos das coisas humanas. Tire. Olhe para Jesus. Olhe para Cristo, queridos. Seja hoje revitalizado, revitalizada para a glória de Deus. Você vai sair daqui, você vai ter que... Aqui tem pessoas que mexem com várias coisas, mas eu falei esse ano que nós pudéssemos influenciar alguém positivamente, abençoar alguém, trazer alguém para a igreja. Eu estou feliz que pessoas me procuraram, eu sei, eu não vou falar nome, me procuraram e disseram: eu preciso de um plano bíblico, eu vou ler a Bíblia. Nós anunciamos aqui vários anos e vou anunciar hoje de novo: leia a Bíblia em um ano. Eu louvo a Deus porque pessoas estão ouvindo a voz do pastor e estão lendo a Bíblia e vão aprender a Bíblia. Eu engrandeço a Deus por isso. Eu engrandeço a Deus, meus irmãos, porque eu sempre li a Bíblia. Aliás, só falta essa, né? Pastor não lê Bíblia, aí lascou, deu ruim demais da conta. Mas nunca li assim, mas também não gosto de plano. Então eu fiz um plano para mim. Olha que cara bom, hein?
Leia a sequência da Bíblia, é fácil. Gênesis, Apocalipse. Tempo, leio todo dia tem uma porção da Bíblia no meu coração, todo dia. Oração, Bíblia, ensino, todo dia leia a Bíblia. Aleluias. Eu acho que tem menos de um ano eu estou terminando a Bíblia. Aleluias, como eu sou feliz com isso. E sinta assim, uau, super vencedor, porque não é fácil, meus irmãos. Você lê notícia fake, é fácil. Eu falei aqui domingo passado, você fica 3, 4 horas lendo isso e nem vê passar. Vai ler a Bíblia, 1 minuto e meio, dorme, ou não. Porque a nossa luta não é carnal, ela é espiritual, irmãos. Nós estamos tratando com obra de Deus, com a palavra de Deus. Você tem noção do que é isso? Vá para as Escrituras, leia a Bíblia. Hoje minha patroa falou comigo, né? Falou, eu tenho umas coisas que eu não entendo. Aí daí? Para? Não para. Continua. Deus vai dar revelação. Se você quiser, Deus vai ensinar. E tem coisa na Bíblia, eu também confesso, é difícil. Hoje eu leio com outra, mais meticuloso na minha leitura. Eu conheci um senhor de idade, era o pai daquele Luiz Antônio, que era da igreja de Campinas, uns cariocas. Como é que ele chama? Lembra o nome dele? O senhor? Ele falou, pastor, pastor, né? Pastor, eu leio a Bíblia, tem coisa que eu não entendo. Eu falei, e aí? Eu falo assim, como eu tenho tempo, eu volto e começo tudo de novo. Yes. Ele tem tempo, tinha, né? Nem sei se é vivo, era um senhor bem de idade já. Com tudo isso, querido, eu quero te dizer, vá para frente, faça alguma coisa topzera, que você tenha no final do ano, fala, cara, eu venci essa etapa, eu vou celebrar a Cristo. Se você quiser um plano, me procure a Rosana, nós temos planos bíblicos, ou nós disponibilizamos um amanhã, né, bem? Mas leia. Falaram para mim, o André sabe disso, quinta-feira nós fomos comer uma pizza aqui com o pastor Flávio. Aí eu estava falando um negócio lá, Marcelo acho que estava nessa conversa, que diz que é assim agora, você fala perto do celular, por exemplo, falar coisa boa, né? Minas Gerais. De repente começa a pipocar coisa no seu celular de Minas Gerais, só de você falar. Eu falei, mas não é possível que esse cara está entendendo o que eu estou falando. Está entendendo, cara. Eu pensava que tinha que clicar e tal. Olha para você ver onde nós chegamos. Por que eu estou falando isso? Eu sou envolvido com a agricultura, vocês sabem. Então, irmãos, o que chega de trator no meu negócio lá, no meu Instagram, que agora eu estou top. Trator, soja, milho, aquilo chega de bordoada. Eu falei, cara, como que esses caras sabem desse negócio? Queridos, eu não estou embromando aqui não. Eu estou te dizendo que nós precisamos ir para o altar de Deus. Primeiro a obediência, guarda essa frase. Depois a vitória, o grupo de louvor. Aqui no altar, rapidamente nós vamos encerrar o culto.